O conceito de ontologia, ao longo do tempo, adotou vários significados diferentes, todos relacionados diretamente à área do conhecimento que a palavra estava inserida. Na filosofia, por exemplo, que trouxe a primeira abordagem dessa palavra, a ontologia era um ramo de estudo que lidava com a natureza e com a organização do ser. O termo foi introduzido por Aristóteles pela primeira vez e, no contexto dessa pesquisa, o maior objetivo era responder a questões como o que é um ser ou quais são as características comuns de todos os seres. E essa tentativa de compreender, de dar propriedade aos objetos, foi encarada com diferentes estratégias ao longo da história. A gente pode lembrar de grandes filósofos da antiguidade que tentavam explicar a existência com analogias, com histórias, ou então considerar uma abordagem mais religiosa que atribuiu essa concepção da realidade a um ou mais entidades de poder, né, assim, uma visão mais criacionista. E até na ciência contemporânea ainda existe esse desejo de caracterizar, de definir a realidade, de, por exemplo, entender o que é a matéria, encontrar correlações entre objetos diferentes, encontrar propriedades dos elementos, e ao longo dessas várias abordagens, a literatura sobre ontologia apresentou várias definições para a palavra, às vezes diferentes, às vezes complementares, mas no geral essa interpretação, que sempre foi metafísica, existencial, né, começou a adotar um significado bem diferente quando o termo foi inserido na ciência da computação. Hoje em dia, entendendo os mecanismos que as pessoas usam para entender e abstrair os conceitos, a gente consegue pensar em ferramentas para fazer as máquinas pensarem por nós, de uma forma relativamente parecida. Então, quando a gente pensa em uma palavra específica, por exemplo, caminhão, qual o processo que a gente usa para relacionar o termo com o objeto físico mesmo? A gente pensa em outros termos associados, então automóvel, pesado, transporte, e através dessa associação de outros elementos familiares, né, a gente consegue atribuir significado à palavra, principalmente quando é um conceito desconhecido, né, a gente consegue aprender por meio dessas correlações. E funciona de uma forma parecida para o computador. Um string caminhão em um código por si só não tem nenhum significado particular. Mas quando a gente trabalha com um objeto, a gente passa a atribuir definições, propriedades que ajudam a caracterizar, né, no ponto de vista da máquina. E essa é a base da ontologia na computação. É uma grande rede de objetos, né, cada um com seus atributos, com suas propriedades, e esses objetos, por sua vez, são conectados a outros, por uma ordem de proximidade semântica. Né? E isso dá à máquina a capacidade de pensar, de entender conceitos muitas vezes extremamente complexos, e é uma ferramenta poderosa para, por exemplo, inteligência artificial, a organização automática de dados, que, como a gente já sabe, tem inúmeras aplicações e tem inúmeras aplicações por vir também. E são essas cadeias de definições que dão a capacidade às máquinas de analisar grandes volumes de dados e não só interpretar as informações, mas como também tirar conclusões lógicas, né? Produzir conhecimento novo a partir de um conjunto pré-estabelecido de elementos. E essa capacidade, caso tenha um funcionamento ótimo, permite ao computador realizar uma tarefa muitas vezes de forma bem mais eficiente, bem mais barata que um ser humano. Pensando, por exemplo, em um banco de dados muito extenso, cheio de informações, cheio de dados, é muito difícil pensar em uma forma manual de tratar isso tudo. E o esperado é que o operador, a pessoa encarregada, né, elabore uma estratégia para lidar com esse volume de informação, mas ainda dependa da máquina, em grande parte, para realizar o trabalho mais custoso. Enquanto isso, um algoritmo com a capacidade de analisar os dados em tempo incomparável, assim, depois ainda pensar no melhor método para tratar o problema, executar o processo e entregar uma solução, praticamente dispensa a interferência humana no processo, e isso só é possibilitado pela capacidade de raciocínio do computador. E essa é a realidade dos grandes algoritmos de inteligência artificial hoje em dia. A gente deu ao sistema a capacidade de pensar, pelo menos até certo ponto, né, dentro de um escopo específico, e em seguida cabe a ele encontrar uma solução para o problema proposto. E poucas partes do processo a gente tem conhecimento real do que está sendo feito internamente, né, nesse processo de racionalização, por ser um procedimento de altíssima complexidade. Isso é uma situação, na mesma medida, fascinante quanto é preocupante, sabe? E esses sistemas funcionam, por exemplo, em algoritmo de recomendação, igual de rede social, onde são analisadas cargas e cargas de dados de usuário para encontrar um conjunto de conteúdo ali compatível com a pessoa, né? Ou então nos chatbots, na geração de imagens, mas acima de tudo a aplicação de maior interesse para a gente,
ainda é a cibersegurança. Nesse contexto, a gente pode se valer dessa inteligência proporcionada pelas ontologias, né, para organizar uma coleção de conhecimentos a respeito de sistemas de segurança, ou então sobre como uma ameaça se apresenta em um sistema, ou sobre vulnerabilidades conhecidas. E assim a gente pode se valer das máquinas para detectar riscos de forma completamente automática. E isso é importante porque na medida que a tecnologia avança e principalmente vai se tornando mais acessível, né, o cuidado necessário para proteger os usuários e sistemas aumenta em uma proporção ainda maior. Porque se até em programações simples é difícil, para não dizer impossível mesmo, tomar todos os cuidados necessários para evitar a vulnerabilidade, imagine algum programa mais complexo, mais carregado de informação, em que tratar todas as brechas fica muito mais complicado. Então, nessa época de avanço acelerado da tecnologia, principalmente por conta da democratização desses serviços, uma vez que a maioria das pessoas que têm acesso a essas ferramentas não estão preparadas para lidar com esse tipo de ameaça, o cuidado com a cibersegurança é grande e tende a aumentar. Tanto é que hoje em dia a maioria das empresas de grande porte da área já possuem um setor específico para tratar só de segurança. E já existe um mercado de organizações, empresas, freelancers dedicados a trabalhar com esse tipo de problema especificamente. Mas por maior que seja o cuidado de tomar as previdências, de proteger os sistemas, é impossível antecipar todos os riscos que um programa pode apresentar. Então, ainda assim, é importante ter um monitoramento contínuo ali em tempo real dos recursos, né, para que caso haja um ataque, o responsável consiga responder em tempo hábil, né, para evitar, por exemplo, o desligamento do serviço, um vazamento de dados pessoais, um desvio de recursos financeiros, entre outras perdas proporcionais à área de atuação do serviço, né, da ferramenta. E o maior problema de manter esse monitoramento constante é o custo, tanto humano quanto financeiro. Então, para isso é de grande interesse, já existem muitos esforços para tentar automatizar tanto a detecção quanto o combate a esse tipo de ameaça. E essa tarefa só é possibilitada pela capacidade da máquina de realmente identificar esses conflitos, através de um algoritmo inteligente, né? Então, pela identificação de algum padrão de comportamento do sistema, uma movimentação diferente na transmissão de pacotes, alguns detalhes mais minuciosos assim, no funcionamento do ambiente, né, que a princípio precisaria de alguma sensibilidade humana para ser detectados, conseguem ser detectados de forma automática. Isso só é possível pela capacidade da máquina de compreender esses conceitos complexos, né, de interpretar essas informações e chegar a uma conclusão por conta própria. Isso é possibilitado em grande parte pelas ontologias. E essa autonomia das máquinas para realizar esse trabalho, além de poupar esforços, né, em um ambiente de trabalho, em um escritório, alguma coisa parecida, trata também do problema do usuário, uma vez que esse conhecimento sobre segurança de redes, né, é quase que completamente restrito a pessoas da área de tecnologia, uma vez que exige uma série de conhecimentos prévios, né, capacitações, para se ter realmente noção de como usar esse serviço de forma segura. Então, além de proteger os sistemas, esse papel de guardião dos usuários, por assim dizer, também é de grande interesse, uma vez que a maioria adota um comportamento completamente inadequado no sentido de segurança. E isso libera um pouco da responsabilidade do usuário, que na maior parte das vezes está completamente vulnerável, e essa tarefa é passada por um algoritmo inteligente, sabe, que está monitorando ele o tempo todo e conseguiria identificar e defender um ataque pela vítima. Pensando agora no papel das ontologias nesse processo, a gente pode definir de forma bem detalhada, né, um conjunto de conceitos conhecidos sobre o assunto. Por exemplo, a gente pode definir como objeto uma lista de vulnerabilidades conhecidas, uma lista de ataques, como esses ataques se manifestam dentro de um sistema. Isso tanto dentro do escopo do programa que a gente quer defender, né, quanto numa definição mais generalizada desses conceitos. E com essa estrutura de dados, a gente possibilita a máquina entender esses conceitos. Isso, além de ser uma boa base de consulta, né, para algum usuário interessado na informação, que poderia recorrer diretamente a esse sistema para buscar alguma coisa, isso também pode ser aplicado no algoritmo automático de defesa. E a vantagem disso é que é uma detecção muito mais eficiente, mais barata, né, porque o computador tem muito mais domínio sobre o código-fonte de um programa que uma pessoa. Então, além de possibilitar esse monitoramento constante, praticamente sem custo, tirando o custo computacional da tarefa, né, que às vezes é relativamente caro, qualquer anomalia, por menor que seja, vai ser detectada de forma muito mais rápida. Comparando com uma pessoa desempenhando o mesmo papel, geralmente essa detecção só é possível quando o dano aparece de uma forma mais visível, né, ou seja, quando já houve alguma perda, algum prejuízo.
E a eficiência da máquina nesse processo só é determinada por quão bem estão definidas essas ontologias, né, para englobar qualquer possibilidade de ataque, né, e quão bem o dispositivo foi treinado para solucionar esse tipo de problema. E as aplicações disso não, de jeito nenhum, são restritas só à segurança. Essa ferramenta também é o que possibilita o machine learning, a web semântica, a arquitetura da informação, e o trabalho em conjunto dessas aplicações provavelmente é capaz de produzir um resultado muito melhor no sentido de assertividade, de custo ou de eficiência. Então, puxando aqui de onde o Léo parou, eu vou falar um pouquinho mais sobre as aplicações mais práticas das ontologias. E mais especificamente, como a gente pode implementar essas ontologias na detecção automática de ameaças. Então, como ele disse ali atrás, a gente pode usar as ontologias para classificar e categorizar diferentes objetos. A gente pode dar um jeito de fazer o computador entender o que é um conhecimento puramente humano. Um conhecimento que a gente constrói com base em relacionamentos entre objetos, o que uma classe representa, quais são os objetos que são herdados dessa classe, né? Quais são as subclasses dela. Então, quando a gente aplica isso no campo da cibersegurança, a gente consegue definir ontologicamente diferentes tipos de ameaças e vulnerabilidades cibernéticas. E é isso que a gente faz quando a gente define qual a diferença de um vírus para um worm, por exemplo, quais são as características de um vírus, quais são um vetor de ataque, como funciona a propagação de um vírus. Isso são conhecimentos que a gente definiu ontologicamente. E isso pode ajudar os usuários a entender melhor os riscos dessas ameaças e adotar as medidas adequadas de segurança. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver ontologias para definir classes de objetos relevantes no campo da cibersegurança. A gente pode definir tipos de ameaças, vetores de ataques, métodos de defesa, ativos de informação e papéis de usuários. A gente pode definir, por exemplo, sabendo como um vírus se propaga, quais são os sites que estão mais propensos a ser vetores desse tipo de ameaça. Tendo essa informação, a gente pode ajudar os usuários a entender melhor os riscos de entrar em sites suspeitos, por exemplo. A gente pode também aplicar essas ontologias no desenvolvimento de sistemas. A gente pode, por exemplo, modelar qual é o funcionamento normal de um sistema, qual é o que deve acontecer quando você passa de uma página para outra, quando você preenche um formulário, quando você realiza pequenas ações dentro do esperado do sistema. Então a gente pode criar um sistema de detecção de intrusão e detecção de anomalias. Quando a gente modela o funcionamento normal desse sistema, a gente consegue mapear também quando ele foge desse funcionamento normal. O que é uma atividade suspeita, por exemplo, se alguém está tentando colocar um script dentro do seu site, rodar alguma coisa que vem de fora do seu site, que vem de outro endereço, por exemplo, a gente pode identificar esses padrões como suspeitos e definir eles como maliciosos. Isso é, por exemplo, o que a gente faz com o cross-site scripting, com o CORS, por exemplo. Isso são exemplos de ontologias de ameaças, de padrões que a gente considera ameaças. Então, nesse sentido, as maiores aplicações práticas para a gente utilizar as ontologias são os processos de machine learning, a gente vai falar um pouquinho deles mais na frente, a web semântica, que é classificar esses conhecimentos web, e a arquitetura da informação, que é montar a relação entre essas semânticas, além de muitas outras, mas a gente vai focar nessas três principais aqui. Então, dando um exemplo de algumas ferramentas que a gente utiliza hoje, a gente pode classificar aqui no campo da web semântica e da arquitetura da informação o WOW, que é a Web Ontology Language. O WOW é uma linguagem semântica que a gente usa para representar conhecimentos ricos e complexos, do jeito mais humano possível. A gente pode representar grupos de objetos, quais são as relações entre eles, quais são o que cada objeto herda da sua classe. E ela é puramente baseada em lógica computacional, do jeito que o conhecimento que a gente expressa em WOW, a gente pode transmitir para outros computadores, para outros programas de computadores. E então a gente consegue verificar a consistência de conhecimento e tornar explícito o conhecimento implícito. A gente pode fazer inferências, que é um poder muito grande. Tendo alguns conhecimentos, algumas séries de características, a gente pode explicitar um conhecimento que é inferível de acordo com os dados que a gente tem. Então, dando um exemplo aqui, isso é o exemplo de algumas classes que foram escritas em AL. Aqui, por exemplo, a gente vê a definição de uma classe animal,
que é uma restrição parcial de alguma coisa que come. Essa é a definição de um animal nessa linguagem para esse exemplo específico. Isso é uma ontologia, isso é uma verdade. Um animal é algo que come. E dentro disso a gente pode derivar classes dessa classe. A classe pessoa, por exemplo, é um animal parcial, é parcialmente um animal. Isso é verdade. Do nosso conhecimento humano, nós sabemos que nós somos animais, dentro da classe animal. Então, isso aqui também é uma verdade. A gente pode definir, por exemplo, que a classe homem é uma interseção completa de uma pessoa, de um macho e de um adulto, o que é também uma verdade para o nosso conhecimento. E mesmo que não seja, a gente está definindo isso como uma verdade. A gente pode construir conhecimento. Isso é um grande poder da ontologia. A gente considerando, por exemplo, que isso daqui é uma verdade completa, que um animal é uma coisa que come, porque a gente observou da natureza, a gente pode construir conhecimentos abstratos acima desses conhecimentos. Por exemplo, a classe Animal Lover, que é o amante dos animais, é uma interseção completa de uma pessoa com a restrição de que ela tem que ter no mínimo 3 pets. Ela tem um pet e a cardinalidade mínima desses pets são 3. Então, de fato, uma pessoa que tem 3 pets ou mais é um amante dos animais. E aqui a gente tem o WebVial, que é uma representação online, uma representação gráfica de ontologias. Esse é um site que você pode acessar. E aqui está sendo representada uma ontologia simples de uma família. Então aqui a gente tem, por exemplo, a gente define uma classe, né, que é a pessoa. A pessoa ela tem os atributos idade e nome, em que idade é um número inteiro e nome é um string. E desse conhecimento a gente pode derivar que uma criança, um filho, é uma subclasse de uma pessoa, porque ela é uma pessoa. E um pai também é uma pessoa. A gente também pode derivar relações entre eles, em que um filho é filho de um pai e um pai é pai de um filho, do mesmo modo. A gente pode continuar classificando e restringindo esse conhecimento o quanto a gente quiser. A gente pode falar que um filho é uma subclasse, um filho ou uma filha são subclasses de filhos, e um pai pode ser tanto um pai quanto uma mãe. Então, entrando no campo da ontologia com a machine learning, a gente pode resumir que os dois têm muito em comum. Os dois podem ser trabalhados em conjunto, mas eles têm uma diferença fundamental. Os modelos de aprendizado de máquina prevêem e as ferramentas ontológicas deduzem. O que isso quer dizer? No aprendizado de máquina, a gente analisa grandes matrizes de dados e a gente as utiliza para fazer previsões sobre novos objetos. Por exemplo, o modelo de aprendizado de máquina pode analisar 100 e-mails maliciosos e destacar as características específicas que elas compartilham. Então, se o modelo reconhecer algumas dessas características, ela pode determinar que o novo e-mail também é malicioso. O que isso quer dizer? A gente precisa de um grande banco de dados de e-mails para a gente destacar as características que eles compartilham. Quais características que a gente tem no e-mail que pode considerar ele malicioso? Por exemplo, um endereço de e-mail que não faz sentido para a gente, que tem um arroba XYZ, alguma coisa que a gente não vê usualmente, algum tipo de assunto que é muito apelativo no e-mail. Então, se a gente tiver um banco de dados muito grande para a gente formular essas características, a gente pode pegar um novo e-mail e fazer uma previsão sobre ele, se ele é malicioso ou não. A gente pode saber se ele tem algumas das características do nosso banco de dados. A gente pode fazer uma previsão de 98% que ele é malicioso. Se ele tem aqueles exemplos que eu falei, de um endereço de e-mail esquisito e um assunto muito apelativo, a gente pode dar uma previsão de 80% que ele é um e-mail malicioso. E qual que é a diferença desse conhecimento para o conhecimento ontológico? Nas ontologias, a gente utiliza também a análise de dados, mas em vez de a gente usar previsões, a gente aponta para informações que decorrem logicamente dos parâmetros que a gente forneceu. Ela não prevê, ela não chuta, ela infere. E as inferências dela são lógicas e são verdadeiras. Se a gente fornecer parâmetros verdadeiros, ela vai fazer uma inferência verdadeira. Então, ela não aprende ou se baseia em experiências anteriores para formular esse tipo de informação. Dando um exemplo aqui, se a gente tem um e-mail A, que a gente identifica que é um e-mail de phishing, a gente pode classificar ontologicamente ele como malicioso. Essa é a nossa afirmação. Se o e-mail A é de phishing, logo ele é malicioso. Então, se a gente der um outro e-mail B e a gente classificar ele como phishing,
a gente pode ontologicamente e computacionalmente, isso daqui representa uma ação computacional, essa ontologia pode inferir que esse e-mail é malicioso. No entanto, se a gente fornecer um e-mail C para ele, que não tem nenhuma característica conhecida, a gente não sabe se ele é de phishing ou não, esse nosso programa não vai saber analisar nada sobre ele, não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, o que isso quer dizer para o aprendizado de máquina e para esse campo da ontologia? A ontologia e o aprendizado de máquina podem se complementar. Elas não são a mesma coisa, elas não trabalham do mesmo jeito, mas elas podem ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, as ontologias podem otimizar e acelerar os modelos de aprendizado de máquina. Elas facilitam o processo de treinamento dos modelos por simular o raciocínio lógico humano e por serem capazes de classificar e vincular informações automaticamente. Então, por exemplo, se a gente tivesse aquela base de dados de 100 e-mails e a gente conseguisse classificar, por exemplo, que se tal e-mail tiver esse arroba xyz, ele é malicioso. Aquele endereço de e-mail é malicioso. Então a gente consegue fazer essas previsões com mais certeza. Se a gente consegue saber que isso 100% de certeza classifica o e-mail como malicioso, a gente pode pegar um e-mail, dar a informação para ele que ela tem esse endereço de e-mail, então ele vai ter uma certeza de que aquele e-mail é malicioso. E se você somar isso com milhares de ontologias, dezenas de milhares de ontologias, a gente pode criar esses modelos de aprendizado de máquina de uma maneira muito mais simples. A gente pode treinar eles com base no raciocínio lógico, não apenas com previsão. E, por exemplo, se a gente tem... eu não sei se vocês já viram, quando você vai jogar uma imagem para um algoritmo de machine learning para ele identificar aquela imagem, você coloca a imagem de um coelho, ele vai pensar um pouquinho e vai falar que ele tem 89% de certeza que aquela imagem é de um coelho. Ele vai fazer isso comparando a imagem com os modelos que eles têm, com a característica dos modelos que ele tem no banco de dados dele. Então ele vai considerar, por exemplo, a cor do animal, qual é o tipo do animal, o que ele vai interpretar aquela imagem de acordo com o conhecimento que ele tem. No entanto, se a gente conseguir ter ontologias suficientes para dar certeza a essa máquina, a gente conseguir colocar nesse aprendizado de máquina que se ele é um animal pequeno, é peludo, tem olhos vermelhos e por aí vai, características o suficiente, ele vai poder fazer uma inferência com 100% de certeza. Não vai ser mais uma previsão, não vai ser um chute. Se ele conseguir mapear a maioria ou das características daquele animal, ele vai conseguir fazer uma inferência correta. E esse é o grande uso das ontologias com machine learning juntos. E eles podem se complementar e acelerar muito o desenvolvimento do outro. No entanto, as ontologias no campo da cibersegurança ainda não são muito exploradas. A gente tem algumas táticas que a gente usa, algumas ferramentas, como algumas que eu vou mostrar mais na frente, mas elas não estão nos holofotes ainda, elas podem ser muito melhoradas. Então, nesse sentido, dois pesquisadores paquistaneses, que foram o Mohammad Shoaib Farokh e o Mohammad Talal Wassim, escreveram um artigo desenvolvendo e construindo ontologias na cibersegurança. E nele eles argumentaram que é difícil para um pesquisador estudar ontologias porque ele tem que estudar cada uma separadamente, escolher a que melhor encaixa na pesquisa dele e assim construir o raciocínio em cima delas. Não existiam até a época da escrita muitos artigos que faziam essa comparação entre várias ontologias diferentes de acordo com suas características. Então, eles decidiram fazer uma análise sistemática da literatura, que é um tipo de análise de artigos selecionados que caracteriza alguns artigos de acordo com restrições que eles botam no começo do artigo e tentam coletar o máximo possível para comparar eles entre si com bases de comparação muito bem definidas. E eles focaram nesses artigos ontologias dos anos 2010 até 2020. Eles até comentaram que existiam artigos que faziam essa comparação, que foi escrito no ano de 2015, mas até a gente vai ver um pouco mais na frente que até esse ano não era uma área que era muito explorada. O boom da área das ontologias na cibersegurança veio um pouco mais para frente. E eles fizeram essa comparação para obter um panorama futuro do uso dessa tecnologia. É importante salientar também de que 553 artigos que foram coletados automaticamente, de acordo com as características e restrições que eles especificaram,
apenas 24 foram determinados relevantes para a análise deles. De acordo com muitas séries de exclusões, de artigos duplicados, de artigos que não satisfaziam o contexto da pesquisa deles, eles pegaram 24 artigos perfeitos que tinham a ver com o tema que eles queriam e trabalharam em cima deles. Aqui é o gráfico desses 24 artigos, qual ano eles foram escritos e qual ano mais foram propostas ontologias para eles. Então a gente vê que o primeiro artigo que apresentou uma ontologia para a cibersegurança foi definido em 2004, muito tempo atrás. E ficou estagnado por alguns anos essa área de pesquisa, até ter um boom em 2013, e continuou até 2019, que teve o maior pico, em que 11 ontologias de cibersegurança foram definidas em um mesmo artigo. Então, nessa pesquisa, eles tinham o objetivo de tentar responder 4 perguntas principais, que eram: podemos analisar quais são as principais áreas onde ontologias são realmente aplicadas? Existe alguma técnica que melhore as ontologias modernas e as aperfeiçoe a partir das ontologias tradicionais? Quais ferramentas são citadas para serem utilizadas no desenvolvimento das ontologias e sua integração nos sistemas digitais? E na verdade, existe alguma delas? E todas as ontologias modernas que escolhemos são realmente validadas ou apenas misturas de outras ontologias previamente utilizadas? Essas são perguntas muito válidas e muito importantes, porque cada uma delas tem uma motivação interessante por trás. A gente pode classificar e separar em áreas que as ontologias são mais aplicadas. Qual que é o maior foco sendo dado para as ontologias hoje em dia? Existe alguma técnica, galera, que os pesquisadores estão usando para aperfeiçoar as ontologias modernas de acordo com as ontologias antigas? Existe alguma ferramenta, algum tipo de software ou integração digital que pode ser utilizada para desenvolver essas ontologias? Qual é a mais utilizada no campo da cibersegurança? E todas as ontologias modernas que a gente escolhe, elas são realmente validadas, porque é muito prejudicial ter uma ontologia falsa. Ela pode gerar resultados catastróficos. Uma premissa falsa necessariamente leva a uma conclusão falsa. E se a gente começar a encadear conclusões e ontologias a partir disso, a gente pode chegar a resultados muito falsos, que não condizem com a realidade. Então, a resposta para a primeira pergunta deles foram que as classes de ontologias mais citadas foram as ontologias gerais, que abrangem conceitos diversos e abrangem questões de administração de sistemas, abrangem redes, softwares e muitas coisas de uma forma geral. E depois, mais especificamente, foram ontologias de rede que descrevem equipamentos, protocolos, modelagem de rede, e a gente percebe que esses dois são os maiores focos da ontologia. E faz sentido porque realmente a cibersegurança, ela gira muito em torno de rede, gira muito em torno de vetores de ataque que se propagam entre vários usuários diferentes. E seguindo depois deles, tem ontologias relacionadas a softwares, que foram 18% caracterizadas. Elas falam sobre como a segurança cibernética é implementada no desenvolvimento, quais são características de um desenvolvimento que tornam aquele software mais seguro. E seguindo atrás, em 16% são as ontologias relacionadas aos fatores humanos, que envolvem conceitos de equipes envolvidas em aspectos de segurança cibernética nos times de tecnologia de informação e comunicação. Então, partindo para a segunda pergunta, a resposta dela foi que, de acordo com a análise dos artigos fornecidos, grande parte dos criadores responsáveis não possuem estratégias bem definidas para desenvolver as suas ontologias. Elas são definidas, mas de acordo com ontologias passadas, de acordo com características que eles criaram, e de forma geral, cada criador apresenta a sua forma ou metodologia de progresso. Essa falta de padronização pode ser muito prejudicial para a perspectiva futura do tópico, porque aperfeiçoar essas ferramentas é exatamente o que vai possibilitar a gente de utilizar elas de forma segura. Porque, igual eu falei, é muito prejudicial usar uma ontologia falsa. A gente precisa desenvolver elas de forma direcionada para a gente conseguir realmente aplicar no mundo real. Então a gente vê aqui que dos artigos que eles selecionaram, 88% não seguem métodos existentes de
de desenvolvimento de ontologias e 12% apenas seguem métodos que podem ajudar a pensar numa perspectiva futura para as ontologias que eles estão criando. Partindo para a terceira pergunta, que diz respeito a quais ferramentas estão mais sendo utilizadas para o desenvolvimento dessas ontologias, a gente vê que 40% dos relatórios mencionam o uso de ferramentas para auxiliar o desenvolvimento delas. E a disparada mais utilizada é a ferramenta Proteger, que é uma ferramenta bem interessante que ela junta alguns frameworks que te deixam aplicar ontologias em sistemas digitais. E ela é uma das ferramentas que mais está sendo desenvolvida hoje em dia. Ela pode ser empregada em vários tipos de sistemas diferentes. E seguindo ela, são utilizadas em 8% cada uma alguns outros tipos de ferramentas que são desprezíveis comparada ao Proteger. Em relação à validação e verificação dessas ontologias, a gente observa que a maioria, em 62% dos estudos, utilizam um mecanismo de verificação. E isso é muito bom porque, igual eu falei, é muito importante verificar nossas ontologias. E alguns exemplos são regras de extração de informação, validação por especialistas, o uso de métricas e ferramentas para este fim, e algumas outras, mas aqui mais está sendo relacionado aqui são as regras de extração de informações, que são, de novo, inferências lógicas que podem ajudar a gente a extrair informações de certos objetos. A validação de experts também é muito importante para ter certeza de que algumas ferramentas e automações que a gente está usando não estão produzindo resultados falsos. Então, como conclusão dessas 4 perguntas que eles fizeram, a gente conseguiu concluir que a cibersegurança ainda é uma disciplina muito jovem. A gente está, desde a década de 2000, desenvolvendo muito rapidamente esse tópico, e ela reúne muitas áreas. Ela é uma área muito extensa que não tem como estudar tudo de uma vez só. Você tem que se especializar em alguma área para conseguir recrutar muito conhecimento relevante. Então, recrutar e criar muito conhecimento relevante. Então, ela reúne diversas áreas, como telecomunicações, hardware, processamento de dados, foram alguns exemplos que a gente viu aqui. E o surgimento das ontologias na área de segurança tem contribuído muito para um maior conhecimento dos conceitos relacionados a essa disciplina, que é algo muito importante, igual a gente comentou, para ajudar a conscientizar os usuários, padronizar o nosso conhecimento que a gente está produzindo, para conseguir construir mais conhecimento em cima, entre diversos outros benefícios que a gente comentou que estão sendo contribuídos por esse campo de estudo. E algumas considerações finais que eles falaram sobre essa pesquisa foi que é importante reconhecer que esses estudos estão sujeitos a possíveis vieses de acordo com o método que eles selecionaram os artigos, as restrições que eles usaram para fazer a análise sistemática deles. Não foram considerados artigos fora da língua inglesa ou literatura cinzenta, que é um campo da literatura que não necessariamente tinha conhecimento explícito sobre o contexto que eles estavam querendo tratar, mas eles também podem ter deixado muito conhecimento valioso de fora, para focar de forma expressa nos 24 artigos que eles selecionaram. E eles também deixaram claro sobre o futuro das ontologias que eles esperam que mais pesquisas sejam conduzidas para aprimorar esse conhecimento, para a gente explorar outras direções possíveis de pesquisa. Então, realmente, é um panorama positivo. A gente vê que está em crescimento essa área e a gente tem muito, muito a ganhar com o avanço das ontologias na cibersegurança. A gente pode criar sistemas mais automatizados para diminuir o tanto de trabalho que as equipes de segurança têm hoje em dia para manter um sistema seguro, porque é muito, muito difícil. Se muitas pessoas tentarem atacar o sistema, eles vão encontrar uma vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é uma coisa ubíqua, ela está presente em todos os sistemas, inerentemente. Então, se a gente conseguir automatizar esse tipo de segurança, ia ser muito beneficial para o desenvolvimento de sistemas e para a computação no geral. E é isso por hoje. Muito obrigado por ter assistido a nossa apresentação e até a próxima.